Bem-vindos, prezados alunos, a mais uma aula sobre procedimentos especiais. Hoje nós iremos falar aí sobre a homologação do penhor legal, prevista nos artigos 703 até o artigo 706 do novo Código de Processo Civil. Tá ok? Então vamos começar aqui. O que seria aí? A introdução, a homologação do penhor legal. No passado, no CPC anterior, na vigência do CPC anterior, a homologação do penhor legal era necessária fazer por uma ação apartada, tá? Ou seja, e depois dessa ação apartada teria que entrar com uma ação principal, tá? Então, eram necessários dois procedimentos. No novo CPC, com a reforma aí também desde 94, houve uma reforma do CPC de 73 e passou-se a admitir tutela de urgência, inclusive em relação à homologação do penhor legal. Mas o novo CPC, ele excluiu aí, ele modificou o CPC anterior e atualmente a homologação do penhor legal, ela é um procedimento especial, tá? Então, atualmente não é necessário mais entrar com duas ações para garantir aquele direito, né? Basta o ajuizamento de uma ação para conseguir obter a homologação do penhor legal. Tá? Nós já vamos ver aí em quais hipóteses também que cabe. Qual que é a ideia, então? O objetivo desta ação ela é de servir como meio para a constituição de um direito, o penhor. E embora este tenha a função de garantir crédito pecuniário, não tem natureza cautelar, independentemente de surgir ou não um perigo de dano. Nesse procedimento de homologação do penhor legal, a ideia do credor é possuir uma garantia real. E para ele chancelar essa garantia real, ele tem que fazer o pedido aí de homologação do penhor. Então, a homologação do penhor, ela nada mais nada menos é do que uma ação necessária para legitimar a tomada de posse da coisa empenhada, nos termos aí do artigo 1471 do Código Civil de 2002, tá? Então, essa é a função aí da homologação. E quando que vai caber essa homologação de penhor? Quando que é possível alguém realizar esse penhor legal? Em quais hipóteses? Estão previstas daí no artigo 1467 do Código Civil de 2002. Em quais situações que admite-se o penhor legal? Artigo 1467 do Código Civil de 2002 vai falar em quais situações em que pode e em quais situações em que não pode a homologação do penhor legal. A primeira delas começa ali na questão dos hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias, dinheiros que seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas que tiverem feito. Em quais situações, que estabelecimentos que se enquadram nisso? Exemplo, um hotel ou uma pousada. Se você vai em um hotel ou uma pousada, fica hospedado lá, exemplo, 2 semanas, e não paga o estabelecimento, neste caso, o estabelecimento pode reter os seus pertences, pode fazer o penhor legal dos seus pertences, tá? Baseado aí no artigo 1467, inciso 1 do Código Civil de 2002. Se o estabelecimento fizer isso, ele deve entrar com a ação de procedimento especial de homologação do penhor legal, tá? Caso contrário, ele está exercendo um ato arbitrário, tá? Então, é necessário, sempre que acontece isso, a lei legitima essa conduta, mas para essa conduta ser legitimada, digamos, ser coerente, é necessário que a parte ajuize a ação, então. E o prazo é o quanto antes, tá? Então, feito o penhor legal, o quanto antes deve se procurar o Poder Judiciário, então, digamos, quase imediatamente, para poder pedir a homologação. Se o hotel, por exemplo, se apropria dos bens do hóspede que não pagou a conta
e demora 6 meses, um ano para entrar com a ação, ele vai estar incorrendo em excesso. Tá? Inclusive pode responder aí pelos danos morais dessa demora no ajuizamento da demanda de homologação do penhor legal. Tá? Então é uma linha muito tênue entre essa questão do prazo. Tá? Qual que é o prazo adequado para entrar com a homologação do penhor legal? A lei não diz qual é esse prazo. Então o prazo depende hoje de interpretação judicial. Tá? Em cada caso, é o juiz que vai interpretar qual é o prazo razoável. Avançando aqui também o artigo 1467 do Código Civil de 2002, no inciso 2 fala o seguinte, que também se admite o penhor legal em favor do dono de prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guardado no mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Então, o aluguel não pago também admite, caso ocorra esse inadimplemento, o penhor legal dos bens do inquilino. Exemplo, inquilino estava 6 meses com o aluguel atrasado, fechou a casa e sumiu do mapa e deixou as coisas dentro de casa. E não paga o aluguel e também não deu uma satisfação de vida. Está desaparecido ou não quer aparecer, não avisou mais o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, como forma de também garantir o pagamento da dívida, ele pode também realizar essa homologação do penhor legal. Ir lá, se apropriar dos bens, mas essa não é uma apropriação tecnicamente falando, é um penhor. Ele vai realizar o empenho dos bens, vai arrolar os bens e vai dispor uma relação com testemunhas, enfim, vai entrar no imóvel, vai descrever todos os bens que ele realizou o penhor legal e vai pedir a homologação desse penhor perante o Poder Judiciário. Tá? Tem que pedir para o Poder Judiciário, não pode ser sem levar para o Poder Judiciário. E assim, esses são exemplos do Código Civil, mas a lei esparsa, ela também traz outros tipos de penhor legal que são admitidos. A exemplo da Lei 6533 de 78, tá? Essa lei admite o penhor legal aí em favor do artista sobre equipamento ou material de propriedade do empregador utilizado para realizar programa, espetáculo ou produção até o limite das obrigações não cumpridas pelo empregador. Esses casos essa lei se aplica para o artista autônomo, tá? Não o artista empregado. O artista autônomo, se ele não tiver pago, não receber os valores pagos, prometidos para ele, pagos via contrato, por exemplo, ele pode fazer o penhor legal aí de bens de propriedade aí da empresa, tá? Exemplo, uma câmera, um quadro, uma televisão e assim por diante. É admissível, então, esse tipo de penhor. Existem outros tipos de penhor, como penhor industrial e assim por diante, mas não são objetos de estudo, então não vamos falar de todos os penhores legais que existem. Tá? Se atenham ao que está contido aí no artigo 1467 do Código Civil de 2002. Saibam também que há uma discussão aí se é lícito esse penhor legal aí realizado por hotéis sobre os bens dos hóspedes. Tem corrente aí minoritária, tá? Que fala que aplicando aí o CDC não poderia mais ser possível esse penhor legal feito pelos hotéis. Mas prevalece o entendimento que o CDC anterior ao Código Civil de 2002, prevalece o entendimento que o Código Civil ele é aplicado em detrimento do CDC em relação a esse tema. Tá? Então, em relação a esse tema, a jurisprudência ela acaba aceitando sim a homologação do penhor legal de bens de hóspedes inadimplentes, hóspedes que ficam no hotel e não pagam a conta. Tá? Então, esses hóspedes inadimplentes, eles podem sim sofrer o penhor de suas coisas, tá? De suas coisas próprias, que estão com eles naquele momento. Não podem sofrer penhor de outros bens que não estão consigo.
Agora, se eles estão lá consigo, com 3 malas de roupa, notebook, pode realizar o penhor. Agora, cuidado, tá? O notebook, por exemplo, ou o celular, é possível o hotel realizar o penhor desses bens? Depende, tá? Se for bem essencial, como é o exemplo do celular, já não pode. Agora, o notebook, ele pode ser essencial para uma pessoa e não essencial para outra. Depende da profissão da pessoa, tá? Se eu sou um advogado, o notebook é essencial para mim. Agora, vamos supor que a pessoa ficou hospedada num hotel e nada contra a profissão. Pelo contrário, é uma profissão muito respeitada do gari, por exemplo. O gari não usa notebook. Se o gari ficou hospedado no hotel, tinha um notebook e não pagou a conta, o notebook dele pode ser objeto de penhor legal, tá? E não é bem essencial, porque ele não utiliza para a profissão dele. Então, assim, a jurisprudência tem entendido que os bens essenciais não podem ser objeto de penhor legal, tá? Então, tem que interpretar daí o que seria o bem essencial em cada caso, tá? Em cada situação tem que ser analisado se aquele bem é ou não é essencial, se ele pode ou não pode ser retido para pagar a dívida, ok? E assim, a jurisprudência ela caminha no sentido de acolher aí esse tipo de homologação de penhor legal. Outra situação, como eu falei antes, também existem outros tipos de penhor legal. Existe o penhor legal industrial também, tá? Regulado aí pelo Decreto-Lei 1271 de 1939, tá? Esse penhor legal, se ele tiver em conflito com o penhor legal do Código Civil de 2002, prevalece aí o penhor legal do Código Civil de 2002, que é aquele do hotel, que é aquele do locatário, do locador em face do locatário, tá? Para fazer o penhor legal, então prevalece sempre do Código Civil. E como é que se aperfeiçoa esse penhor legal? Ele vai se aperfeiçoar então, por iniciativa privada do credor, tá? Que vai entrar pessoalmente na posse dos bens do devedor, sujeito ao gravame legal. A justiça assim se faz, excepcionalmente neste caso, pelas próprias mãos do credor, na impossibilidade de recorrer a tempo à autoridade judiciária. Se o devedor resiste, é possível obter também o sequestro judicial dos bens, tá? E após obter a posse, pedindo a homologação do penhor legal. Então, limitações. O credor não pode reter bens inalienáveis ou impenhoráveis, tá? Então, assim, são apenas os bens que o devedor tenha consigo ao tomar a hospedagem, alimentação ou locação, arrendamento. O que seriam bens inalienáveis ou impenhoráveis? São aqueles bens que não têm valor econômico, digamos, ou têm um valor econômico, mas gozam aí dessa prerrogativa. Exemplo, eu estava viajando para algum estabelecimento, fico hospedado num hotel, não pago o hotel, tá? E carregava comigo minhas roupas pessoais e o meu álbum de casamento. O hotel pode reter o meu álbum de casamento como forma de coagir a pagar a dívida? Não pode, tá? Porque o álbum de casamento é algo impenhorável, tá? O hotel não pode fazer penhor legal de álbum de casamento. Agora o hotel pode fazer o penhor legal de roupas que encontrar lá na minha mala, por exemplo, tá? Então, são situações diferentes. Natureza jurídica do penhor legal. A natureza jurídica do penhor legal é efetivar a apreensão da garantia nos termos previstos em lei. Tomado o penhor legal, então, deve-se se efetivar a apreensão da garantia e o credor deve requerer para o juiz a homologação do penhor. Então, assim, uma vez que o hotel, por exemplo, foi lá e fez o penhor legal das coisas do devedor, ele deve ingressar com a ação de homologação do penhor legal, como eu falei antes, tá? Nos termos do artigo 703 do CPC de 2015. O penhor legal, então, ele é uma medida de urgência, tá? Que se impõe diante do risco sofrido pela perda de crédito da parte credora,
tá? A realização dele é um direito substancial previsto para atuar em certas situações definidas previamente em lei. Para realizar penhor legal, então, tem que ter a previsão expressa em lei autorizando aquele penhor legal, aquela conduta. Caso contrário, ela se torna temerária, abusiva e ilícita. Tá ok? Então, feito isso, ajuizada essa ação de homologação do penhor legal, o devedor deve ser citado, então, para pagar a dívida ou contestar ela na própria audiência que vai ser designada, nos termos aí do parágrafo 1º do artigo 703 do CPC de 2015, tá? Então, como é que funciona o procedimento da ação de homologação do penhor legal? Começa também previsto aí no artigo 703, parágrafo 1º do CPC, tá? Diz o seguinte ali: a inicial do credor, que já efetivou o penhor e apreendeu os bens, deve vir instruída por contrato, conta detalhada das despesas, tabela de preços e relação dos bens obtidos, tá? Esse contrato não é obrigatório, tá? O contrato pode ser substituído por qualquer outro termo de anuência do hotel, por exemplo, ou da locação. Se tiver prova daquela locação ou prova da hospedagem por um meio de um outro termo que substitua o contrato, não vai ter problema, tá? Feito, juntado esses documentos, o réu ele é citado, tá? E oportunizada a defesa para ele. Antes de homologar, do juiz autorizar que o credor fique com os bens do devedor, autorizar, chancelar a homologação do penhor, ele escuta o réu, tá? O réu tem que se manifestar antes para falar se ele concorda ou discorda, se há alguma nulidade, enfim, vai poder arguir matéria de defesa. Qual é o prazo para o réu pagar a dívida? A dívida deve ser paga aí entre a citação e a data da audiência preliminar, tá? Ocorrendo o pagamento, o processo ele é extinto por perda do objeto. E não ocorrendo o pagamento, o processo prossegue com a garantia, esperando a homologação da sentença do juiz, tá? Essa audiência preliminar, ela ocorre aqui, então, é o momento que o réu vai ter, se não realizar acordo, para contestar o processo, tá? Essa audiência aqui também não é uma faculdade das partes, elas não vão se elas querem, elas são obrigadas, tanto a parte credora como a parte devedora, são obrigadas a participar da audiência preliminar prevista no parágrafo 1º do artigo 703 do CPC de 2015, tá? Então, feita essa audiência, não obtido o acordo, o processo vai voltar a seguir o rito comum, tá? E nas matérias de rito comum, o réu vai poder fazer defesa e vai poder alegar o quê? Ele pode pagar a dívida, ele pode ficar inerte e não comparecer na audiência, ou o réu pode contestar a ação, alegando nulidade, extinção por pagamento, não estar a dívida suscetível ao penhor, ou apresentar uma caução idônea que foi rejeitada, tá? Ele pode alegar, olha, apresentei uma caução para garantir a dívida em troca das minhas coisas, e isso aí foi rejeitado pelo juiz ou rejeitado pela parte, ele pode impugnar isso aí também, tá? Então essas são algumas das matérias que pode ser alegada à defesa do réu. Assim também, outro ponto interessante, se o hotel ou o locador que vão lá e realiza o penhor legal das coisas do devedor não procura o Poder Judiciário não ajuiza a ação de homologação do penhor legal, ele vai estar cometendo esbulho, tá? Então, esbulho pode ser considerado crime ou até mesmo em certa apropriação indébita, né? Desculpa, não crime. E o esbulho da coisa, tá? Isso aí pode gerar sanções cíveis, tá ok? Então, há risco, sem contar o dano moral que também pode gerar com essa conduta. A sentença do juiz, o que ela vai fazer na ação de homologação do penhor legal? Quais são as condutas dessa sentença? O juiz pode adotar duas condutas nesse tipo de ação de homologação do penhor legal. A primeira delas, o juiz homologa o penhor legal
consolidando a posse dos bens em favor do autor da ação, nos termos do artigo 706 do CPC. Ou a outra conduta é indeferir o pedido de homologação do penhor legal, determinando a restituição dos bens, ressalvando o direito do credor de cobrar o débito por meio de ação própria, ação de cobrança, ação de execução, vai depender do título que o credor tem em relação ao devedor. Da sentença, cabe apelação, tá? Com efeito suspensivo nos termos do artigo 1012 caput do CPC de 2015. A natureza jurídica desta ação é de ação constitutiva de garantia real, tá? Exaure-se com a sentença homologatória do juiz. E após a homologação, está chancelada a homologação do penhor legal, mas não está chancelada a questão da dívida, tá? Então, o credor, no caso, que conseguiu a homologação do penhor legal, vai ter que ajuizar uma ação cobrando o devedor, tá? Não há um prazo para ajuizamento dessa ação, mas também não é autorizado que fique para sempre sem ajuizar a ação, tá? Então, o prazo é um prazo razoável, tá? Então, para poder dar entrada na ação de homologação do penhor legal. Lembrar também que existe no CPC também, no artigo 703, a possibilidade do penhor legal pela via extrajudicial, tá? Ele é feito via cartório, então, extrajudicial, por meio do tabelião do notário, tá? Todavia, esse procedimento extrajudicial vai funcionar se não houver contestação do réu. Se não houver contestação do réu, vai ser lavrado tudo pelo cartório e é homologado o penhor via escritura pública. Agora, se houver discussão do devedor já nesse processo, nesse procedimento via cartório, o devedor protocola junto ao cartório de notas a reclamação dele, a impugnação, e quem vai decidir vai ter que ser o juiz, tá? Então, daí, se houver impugnação do devedor, o processo sai da via cartorária e vai para a via judicial, tá? Então, ou o processo pode iniciar diretamente na via judicial. A legislação trouxe essa hipótese como forma de agilizar os trâmites e evitar a sobrecarga do Poder Judiciário, tá? Mas existe sim, então, essa discussão aí que pode ser levada pelo devedor. Se o devedor arguir discussão dentro do processo de penhor extrajudicial, homologação do penhor extrajudicial, ele vai ter que ser levado para o juiz competente. Tá, ok? De essencial era isso sobre a homologação do penhor legal. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!